Boa tarde a todas e a todos. Muita paz e alegria. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. É uma alegria imensa retornar à casa de Glacos. Que possamos continuar nessas vibrações de paz, de harmonia, de tranquilidade, ampliando ainda mais a nossa atenção, dedicando as nossas reflexões a um tema tão importante para todos nós. Nessa tarde, nós iremos refletir em torno do tema Sermão do Monte. Nós poderíamos pegar o evangelista Marcos, o evangelista João ou o evangelista Lucas para trazer as narrativas e refletir. Mas, particularmente, escolhemos pegar a narrativa de Mateus Levi, que é o primeiro evangelista que traz a narrativa dos evangelhos, para refletirmos então. Visto que Mateus Levi é um evangelista extremamente atento, dedicado, que traz a narrativa com muitos detalhes. É bom também a gente esclarecer, muitas pessoas perguntam por que existe tanta semelhança entre a narrativa dos evangelistas. E em muitos momentos as pessoas pensam que existem até contradições, porque um evangelista na narrativa de um acontecimento fala que Jesus subiu, o outro fala que Jesus desceu, um fala que Jesus entrou, o outro fala que Jesus saiu. Cada evangelista tem uma intenção. Cada evangelista tem uma proposta, uma mensagem muito particular para trazer como ensinamento. Então, cada evangelho traz um conteúdo que é complementar e não contraditório. Então, se vocês forem pegar o Sermão da Montanha, narrado por vários evangelistas, vocês vão observar que existe uma certa diferença entre eles, mas não é uma contradição, é um conteúdo complementar. Cada evangelista falava para um grupo de pessoas muito específicos. Mateus Levi falava para o povo judeu. O João Evangelista traz um evangelho mais espiritualizado, um evangelho mais espiritual, revelando Jesus não só como Jesus a personalidade, mas como Jesus o Cristo, o governador espiritual do orbe, e assim os demais evangelistas. Então seria bom nós ficarmos atentos a esses detalhes para termos um entendimento mais claro do evangelho. O Sermão da Montanha ele começa basicamente, para a narrativa de Mateus, no capítulo 5. E ele começa com uma síntese, que são as bem-aventuranças. O que seriam as bem-aventuranças? Seriam 10 elementos fundamentais para a construção das nossas virtudes. Nós poderíamos dizer também que as bem-aventuranças são a receita da construção das virtudes, ou uma escada gradativa de valores. Então, do mesmo modo que nós estávamos lá no primeiro piso, subimos para o segundo e fomos galgando degraus, a mesma coisa são as bem-aventuranças, começando por pobres de espírito. Então, olha que interessante. O Sermão da Montanha é a síntese do Evangelho. É como se fosse todo o Evangelho zipado, resumido, no Sermão da Montanha. Mas as bem-aventuranças é a síntese de todo o Sermão da Montanha e de todo o Evangelho, resumido. Então, se nós entendermos bem as bem-aventuranças, nós teremos uma visão do que é o Sermão da Montanha e do que é o Evangelho de Jesus. Isso é uma didática extraordinária do Mestre. Ele como grande pedagogo, ele como grande educador, que visa e tem a compreensão de que nós precisamos, em muitos momentos, refazer as lições. Não é assim, dentro do mecanismo de aprendizagem comum? O professor e o educador passa a matéria, depois ele passa lições, para que o aluno vai assimilando e aferindo valores, se entendeu, se não entendeu. Então, o que Jesus faz? Primeiro ele traz o resumo, as bem-aventuranças. Depois do Sermão da Montanha, ele amplia, ele explica. E lá no Evangelho como um todo, ele pega todo esse conteúdo do Sermão da Montanha, explica em parábolas, cura alguém e o modo com que ele cura também guarda relação com o mesmo ensino que ele colocou lá atrás. Isso é técnica. Grandes educadores como Darcy Ribeiro, como Paulo Freire, como Eurípides Barçanufo, utilizam desse sistema de educação que é em espiral. O
que seria em espiral? Que inclusive é o nosso modo de progresso. Nós caminhamos dentro do mecanismo cíclico, mas cada vez que a gente passa, a gente sobe um degrauzinho a mais. E a gente vai e reforça aquele ensinamento. Lembra da técnica do codificador, nosso querido senhor Allan Kardec? Ele fazia uma pergunta para os espíritos superiores, eles respondiam, quando era lá na frente ele perguntava a mesma coisa de maneira diferente. E os discípulos, os espíritos superiores sábios, como são, diziam assim: como já respondemos na questão tal. Aí eles respondiam novamente, mas complementavam. Isso é muito bonito porque revela uma paciência superior a nosso respeito. Os espíritos superiores nos dão uma dica. A música falou de perdão. Aí o evangelho fala assim: perdoa. A gente fala assim: não vou engolir esse sapo não, porque paciência tem limite. Aí a gente toma bomba. Aí vem o evangelho, mais uma vez, ensina através de parábola. A gente lê um livro, Paulo Estevão, ou uma outra obra literária que tem conteúdo do perdão. Aí a gente apreende e compreende o benefício do perdão. Aí vem a vida, apresenta outra situação. Que nós teremos a oportunidade ou de assimilar o conteúdo do perdão e dizer: olha, nesse momento eu queria matar, mas já que o evangelho orienta que tem que perdoar, então vou perdoar. Ou a gente acerta dessa vez ou não. Mas existe uma beleza extraordinária por trás. A lei é de misericórdia, não é de punição. E o evangelho sempre vai nos oferecer recursos de compreensão dessa mensagem que é superior. Então a primeira coisa que Jesus faz, quando vê uma multidão destruída, dilacerada, com sofrimento de tudo quanto é tipo, corpos dilacerados, eram lepras, pessoas na margem da sociedade, meretrizes, pessoas no ápice do sofrimento. Ele não faz um sermão da montanha para crucificar ninguém. Ele não faz um sermão da montanha para apedrejar ninguém. Ele apresenta um roteiro. Porque para quem está sofrendo, não vale reprimenda, vale educação, vale um roteiro seguro. Então aí é que Jesus entra como médico das almas. Porque se nós pararmos para analisar o nosso modo de vida, a nossa alimentação, que geralmente não anda tão boa assim, né? Visto que às vezes temos um hábito de comer muito mal. Quando a gente chega no hospital com um problema de saúde que nós mesmos causamos para nós, qual que é o trato do médico conosco? É fazer um sermão da montanha da nutrição? Não. É apresentar o quê? A terapêutica. Então a mesma coisa assim faz Jesus de Nazaré, que é a misericórdia encarnada na terra. Quando ele vê uma multidão, e a multidão mesmo, gente, vocês já pensaram que é 5.000 pessoas? Quando Jesus multiplica pães e peixes para 5.000 homens, mulheres não contavam na época, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, quando diz que Jesus viu a multidão, Mateus Levi aqui vai dizer para a gente, Jesus viu a multidão, é multidão mesmo. Era uma quantidade imensa de pessoas. Tá, mas essas pessoas conseguiam ouvir Jesus? Conseguiam. Porque Jesus fala para corações. Nós estamos mergulhados num corpo físico, onde nós captamos as informações através dos sentidos. Mas a linguagem de Jesus, ela não se prende a sentidos, a corpos materiais. Ele falava para a alma imortal. Ele falava para seres, filhos de Deus, assim como ele. Então, independente do local em que as pessoas estivessem e da linguagem, do dialeto que elas usavam, elas entendiam Jesus. Porque era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, falando para os seus irmãos menores. Então, as pessoas conseguiam ouvir Jesus, conseguiam ver Jesus, conseguiam perceber a profundidade da sua fala. E isso é de uma beleza extraordinária. Então, Mateus Levi mostra para a gente que Jesus teve todo um preparo, compreendendo que aquele era o momento mais importante da humanidade. Mateus Levi
no primeiro versículo do capítulo 5, ele diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. E aproximando-se dele os seus discípulos, e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo. Então olha que lindo isso. E Jesus, primeira coisa que ele faz, sobe ao monte. O Mateus Levi coloca assim, e Jesus, e o tradutor aqui no caso, que é João Ferreira de Almeida, coloca o e Jesus, o i significa que está dando continuidade, porque ele estava em um determinado local e foi para um determinado local. E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte. Quem vê a multidão é Jesus. O que isso significa? Significa que o Senhor da vida, os espíritos superiores, sempre antecede as nossas dores. Eles estão sempre olhando para a humanidade. Estão sempre atentos. Quem vê a multidão é Jesus. E ele vê em profundidade. Porque uma coisa é ver e olhar e falar, eu acho que eu já vi. Outra coisa é ver em profundidade. Ver em profundidade é ter senso crítico. Quantas pessoas não nos enganam? Faz carinha de humilde, vozinho de espírito superior, já viram? Vozinho de espírito superior? Aquele povo que fala manso, bem de casa, só Jesus. Mas aquele povo que finge que fala manso, religioso tem a mania de fazer isso. Gente, os espíritos superiores não estão preocupados com isso. Eles querem pureza de coração. Então não adianta. Nós precisamos ter um cuidado muito grande para visualizar as pessoas como elas são. Não para a gente apedrejar, para a gente saber com quem estamos lidando. Para a gente ajudar da melhor forma possível. Jesus via as pessoas como elas são. Como elas eram, como elas são. Ele vê as pessoas como são. E ele também consegue captar e perceber algo muito bonito. Que ele extrai a qualidade e as virtudes de todo ser. E ele se apoia nessas virtudes. Então ele vê a multidão e a primeira coisa que ele faz é subir ao monte. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma metodologia de estudo do Evangelho chamada EMEGE, que é o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, que visa analisar o Evangelho minuciosamente. Então o tem um sentido, uma vírgula tem um sentido. Ao invés de fazer uma leitura rápida, a gente faz uma leitura mais atenta para extrair os ensinos. Mas como o nosso tempo é curtinho, a gente vai acelerar um pouquinho. Mas a metodologia é a mesma. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. O que significa isso, subir a um monte? Será que aconteceu o Sermão da Montanha? Aconteceu. Será que ele de fato subiu ao monte? Subiu. Essa narrativa é uma narrativa também histórica. Evangelho não é todo figurado, ele é também figurado. Ele também tem um sentido simbólico e figurado. Mas a primeira coisa que a gente tem que analisar é o sentido literal, para depois partir para o sentido espiritual. O espírita, ele comete um deslize na interpretação do evangelho quando ele pula o literal e vai direto para o espiritual, para o sentido simbólico. O ideal é partir do literal primeiro. Então, o que é subir ao monte? No literal. Subir ao monte é você movimentar todos os seus esforços para ascender. Então, para subir as escadas, eu tive que dedicar a minha energia para subir. Ou então, eu pagaria o elevador, que é mais fácil. Toda subida pede esforço. Para você atingir uma meta, um objetivo, você tem que dedicar esforços. Você tem que, em muitos momentos, se sacrificar. Então, Jesus não busca conforto, não. Ele busca um local onde daria para ele uma possibilidade maior de interação. Isso é uma grande lição para nós, porque se Jesus de Nazaré, o Espírito mais puro, perfeito, que já encarnou na terra, subiu no monte, imagina a nossa necessidade de ascensão. A nossa necessidade de esforço. Então, exemplo, para que
todos nós estivéssemos aqui hoje, nós precisamos subir ao monte. Nos esforçarmos, deixar várias coisas para fazer para estar aqui. Além desse sentido literal, existe um sentido espiritual. Porque a subida é conexão com o divino. Então Jesus também compreendendo que aquele era o momento mais importante da humanidade, em que ele traria o evangelho de Deus para as criaturas humanas, ele busca uma conexão com o divino. Então isso é bonito, porque Jesus fala assim em determinado momento, eu e o Pai somos um. Não significa que ele é Deus, não. Ele é criatura. Mas significa que há uma conexão perfeita entre ele e Deus. Entre ele e o Pai. Naquele momento, ele como filho, ele busca o Pai, que é a referência maior. Vocês lembram daquela passagem que o mancebo de qualidades vira para Jesus e fala assim, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e pergunta assim, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Olha que interessante isso. Por que Jesus não aceitou o título de bom? Porque quando chamaram ele de mestre, ele disse, sim, disseram bem, mestre eu sou. Mas quando deram a ele um título de bom, ele não aceitou. Compreensão suprema de que bom é o Senhor da vida. Ele é que é bom. Porque se nós começamos a conquistar virtudes, essa virtude vem de que nós não temos nada de original. Nós somos seres relativos, gente. Deus que é absoluto. Então, tudo que nós temos é por herança. Ele que é o grande dispensador dos bens celestes. Então, o que Jesus faz? Ele teria alguma coisa dele para oferecer? Com certeza, porque ele é um espírito crístico. Mas ele busca conexão com o divino. Então, quando nós acordarmos pela manhã, a primeira coisa que a gente tem que fazer, buscar a conexão com o divino. Vai iniciar uma tarefa, seja ela qualquer, vai fazer um almoço. Busque a conexão com o divino. Faça um almoço de maneira religiosa, compreendendo que aquilo é sagrado. A pessoa que limpou o salão pra gente, as cadeiras, o ato dela é sagrado. Não é porque ela está num templo religioso, não. Conectar com o divino é conectar 24 horas por dia em tudo que a gente for fazer. Os espíritos chamam isso de sacralizar, no sentido da palavra sacrosate, que é o sacrifício, né? Que a gente tornar sagrado tudo que faz. Então isso é muito bonito, porque faz com que a cada atitude nossa, nós estejamos colocando sempre o nosso melhor em cada ação. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, os discípulos, compreendendo que aquele era um momento ímpar, eles se aproximaram. Olha que bonito isso. Foram os discípulos que se aproximaram de Jesus. É o que nós estamos fazendo aqui. Compreendendo nossa pequenez, a nossa necessidade de conhecimento superior, o que a gente faz? Se aproxima de Jesus. Aí no receituário amigo, em muitos momentos, a pessoa está querendo a resposta para o problema, né? A resolução para o problema. Aí o que os espíritos superiores orientam? Leia o livro As Dores na Alma. Leia o livro Paulo e Estevão. Leia o livro Renúncia. O que os espíritos superiores estão dizendo para a gente? A solução de todos os nossos problemas, qual é? Nos aproximarmos de Jesus. Porque se o sofrimento é o resultado das nossas escolhas infelizes, nós precisamos crescer em sabedoria para saber escolher de uma maneira mais acertada. Então somos nós que precisamos nos aproximar para ouvir a mensagem que é superior. E o evangelista continua. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, a boca fala do que está cheio o coração. Jesus naquele momento dá o melhor. Se torna um canal perfeito para a mensagem que vem do céu. O evangelho não é de Jesus. Ok, gente? Isso é bom que a gente compreenda.
O Evangelho é de Deus. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo. O Evangelho é de Deus. Jesus dizia assim: as palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Ele dizia a todo momento que ele era um porta-voz. Tá, Rose, mas o Evangelho não são ensinos e atos de Jesus? São. Então ele ensinava de uma maneira vivencial e ele ensinava de maneira oral. Então uma coisa é você pegar o livro Paulo Estevam na sua casa e ler, outra coisa é você vir para a palestra para ouvir algo que vem de um ser humano. Não tem como, a gente coloca algo de nós, das nossas experiências. Isso é importante. Felizes somos nós quando nos assentamos perto das pessoas mais velhas, mais vividas, para ouvir o que elas têm para dizer. Nós precisamos resgatar isso. Porque os povos originários, africanos e indígenas, têm esse hábito. Quando um ancião desencarna uma biblioteca viva. Então o ideal é a gente adquirir a humildade para ouvir o que uma pessoa mais velha tem para dizer. Isso é ensino oral. Partindo de quê? De experiência. Jesus tinha demais. Então quando ele coloca assim: eu no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não está falando que ele venceu aquela existência, não, gente. Ele está falando que ele chegou numa etapa de um espírito crístico. Ele conseguiu vencer a si mesmo. Só que tudo isso vem de Deus. Deus não é um só. Deus não é um, criador de todas as coisas. Inclusive as religiões denominadas politeístas têm essa compreensão de que existe um criador. Você pega o hinduísmo, quando tem lá Ganesh, Krishna, não são deuses com letra maiúscula, não, são deuses com letra minúscula. Todo mundo compreende isso. Eles não são politeístas, têm uma crença em vários deuses, com letra maiúscula, não. Eles têm a compreensão que existe um criador e existem os demiurgos na linguagem do Platão. O que seriam os demiurgos? Os devas. Seriam os espíritos como Jesus. Os grandes iluminados, que também representam para a gente porta-vozes da sabedoria infinita do Pai. Então, no caso de Jesus, quando ele vive, quando ele tem contato com as pessoas e cada atitude dele é uma representação do Evangelho, ele está tornando acessível esse Evangelho de Deus, que é o mesmo para todos os mundos. Isso também é bom que fique claro. Deus é um. Os universos são infinitos, Deus é o mesmo, para todos os universos infinitos. Então, cada planeta, cada sistema possui um Cristo que é o responsável, mas o Evangelho é o mesmo. Então, lá no outro local que existe um outro Cristo, a forma pode até mudar, mas o fundo continua o mesmo. Quer um exemplo? Um grande ministro de Jesus chamado Shakyamuni Buda encarnou na Índia e a mensagem dele propagou para todo mundo, inclusive China, Japão, Tibete, e nós temos aqui no Brasil também, que é o budismo. Shakyamuni Buda é indiano, nasceu no berço dos Budas. Buda é um ministro de Jesus. Nós temos um livro aqui chamado Evangelho de Buda, que tem os 7 ensinamentos do Buda, do Dharma. Gente, é a mesma coisa das bem-aventuranças. A mesma coisa. A impressão que dá é que o Buda copiou de Jesus. Só que é o seguinte, o Buda veio 600 anos antes. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o que o Buda trouxe foi aquilo que Jesus mandou ele dizer. Que é aquilo que vem de Deus. Então, do mesmo jeito que nós temos na presidência também ministros, dentro de uma esfera superior temos ministros também. E a mesma mensagem que é superior, que Jesus traz para um povo, ele traz. Então, isso é bonito pelo seguinte, nós temos que ter um cuidado para aderir à essência e não ficar preso a formas.
É aí que entra a beleza da questão. E abrindo a sua boca os ensinava dizendo, é aí que ele vai começar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São 10. Eu vou pegar a primeira, vou pegar a última e depois eu vou pegar 3 pontos do Sermão da Montanha. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau. Você não conquista as demais bem-aventuranças sem a primeira. Primeira coisa, a gente tem que desmistificar o que seria o bem-aventurado. Bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurado é o feliz. Bem-aventurado é o indivíduo repleto do divino. Bem-aventurado é um indivíduo que ele consegue viver e experienciar uma vibração de plenitude. Não é uma felicidade ilusória. A felicidade ilusória é aquela que você busca, mas é algo que você pode perder. A felicidade que a gente não pode perder é real. Então, por exemplo, dentro de uma proposta de relacionamento conjugal, a pessoa fala assim, eu queria tanto encontrar alguém que me faça feliz. Essa frase pode ser linda, mas ela é a mais mentirosa que existe. Primeiro que ninguém faz ninguém feliz. Seria um grande equívoco colocar a felicidade nas mãos dos outros. Só o indivíduo tem a capacidade de acender a iluminação dentro de si mesmo. De conquistar a própria paz. A própria plenitude. Então nós não devemos, dentro do mecanismo de infantilidade espiritual, colocar nossa expectativa de felicidade nas mãos alheias. Porque o outro está pensando a mesma coisa. Então o que a gente tem que entender, aí isso aí poderia ser replicado também para questões que são materiais. O indivíduo ele é feliz porque está no topo da sociedade, tá? Mas ele está hoje. Amanhã ele perde tudo. Não precisa citar nomes aqui não, precisa, porque hoje em dia a gente tem internet. Você pega um Ike Batista, por exemplo. Né? Um dos indivíduos mais ricos. Era. Gente, tudo muda. E tudo muda o tempo todo. Dentro da filosofia isso chama devir. Que é um desespero para muitos. A mudança constante. Tudo muda constantemente. A ilusão da gente querer uma coisa estática, né? Segura, cômoda, e isso é ilusão, porque tudo muda o tempo todo. Se existe uma coisa que não muda, é o fato do mundo ser constantemente mutável. Então a pessoa tem hoje, pode ser que amanhã ela não tem. Padrão de beleza, a pessoa está no ápice daquilo que eu não consigo entender o que é padrão de beleza, mas tudo bem, tem pessoas que acham que existe um padrão de beleza. Você olha na fauna e flora, você vê o quê? Diversidade. A pessoa quer estruturar um padrão de beleza. Que com certeza não entram negros, indígenas e as pessoas de um determinado local do país não entraria também. Mas enfim, a pessoa está no ápice daquilo que ela considera como beleza. Mas a beleza da forma também passa. Então o Evangelho não propõe essa beleza, que ela é periférica e que ela é ilusória. Propõe uma felicidade interior, uma beleza interior, uma riqueza interior, né? Uma plenitude que ela permanece, ela perdura. Você conquista e não perde mais. Bem-aventurados pobres de espírito. Vamos imaginar que situação delicada. Para que Jesus falava naquela época? Os poderosos do mundo? Não. Eram pessoas à margem da sociedade. Eram leprosos, prostitutas, eram publicanos, homens e mulheres considerados como de má vida, que era o grupinho mais precioso para Jesus. Jesus não comungava muito com os religiosos da época. Inclusive no livro Consolador, perguntado para Emmanuel assim, Emmanuel, mas o Evangelho não fala de alegria? E ele fala, sim, o Evangelho fala de alegria, mas não aquela alegria farisaica. Jesus não podia comungar com aquela alegria farisaica, que era uma alegria de uma falsa superioridade. Então existe alegria sim, em meio às pessoas mais simples, os banquetes que Jesus participava,
que ele tornava um momento muito comum, simples, vulgar, em um momento sagrado, em um momento lindo, onde ele conseguia estar ali sem olhar a forma, sem olhar como o indivíduo estava. Então essas eram as pessoas preciosas para Jesus. Aí vem Jesus e fala, bem-aventurados pobres de espírito. Mas além de ser pobre do corpo, tem que ser pobre do espírito também? Olha que interessante isso. Jesus não fala bem-aventurado pobre. Ele fala bem-aventurado pobre de espírito. Porque se existe miséria no mundo, é devido ao egoísmo humano. Não vamos falar que é karma, não. Porque tem um espírito, é uma mania de botar o karma em tudo, né? Não, se existe miséria no mundo, é fruto do egoísmo humano. Que inclusive tem um trecho lá do Sermão da Montanha, que daqui a pouco nós vamos pegar aqui e fazer uma reflexão mais atenta sobre ele, que é assim, olhai as aves dos céus, não plantam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o Pai que está no céu as alimenta. Por que não existe miséria na natureza? Jesus dá a dica, porque os animais não ajuntam em celeiros e o ser humano acumula. Então já vou passar um para casa para vocês. Emmanuel fala para a gente no livro Dinheiro. O problema não é ter. O problema é você ter algo que não usa. Então vou começar com as moças. Se você chega na sua casa, abre o guarda-roupa e vê uma quantidade de sapato que você não usa, qual que é a orientação do Emmanuel? O problema não é ter, o problema é ter o que não. Então desapega e doa o sapato. Ok? E os meninos? O que vocês podem desapegar? Não sei, mas desapegam. Quando a gente tem algo que a gente não usa, o que a gente está fazendo? Privando alguém de utilizar aquele recurso. Essa coisa de acumular, isso é a maior ilusão, gente. Quer dizer que o indivíduo tem que ser um responsável financeiro diante da vida, não. Não é isso. É a questão do acúmulo. Sabe, medo de perder. Gente, não tem nada. A gente não tem nem a própria existência, porque a hora que digitarem o nosso nome lá e bater um enter, olha o nosso velório aí, ó. Se digitar lá Rose Alves Leite e dar enter, eu desencarno agora. E ainda bota lá, diz assim, volto já. Porque espírita tem que ter essa compreensão. Nós não temos nada. Alguém tem dúvida disso? Nada. Isso não é ser pessimismo, não. Isso é ter uma compreensão real da vida. Então, se existe miséria no mundo, é por causa do egoísmo humano. Vou dar um exemplo aqui trágico, mas é real. Os grãos que são produzidos para a alimentação do gado poderiam acabar com a fome no mundo. O gado que morre e que vira churrasco. A Amazônia está sendo destruída para virar pasto, para alimentar a vaidade humana. Então, por isso é que existe fome. O dia que a gente passar a compreender essa delicadeza, a compaixão brotará no nosso coração. Então, o Evangelho é algo sério, que se a gente com muita sinceridade abrir o coração, ele purifica o nosso sentimento. E quando Jesus coloca bem-aventurados pobres de espírito, está dizendo o seguinte: se você se reconhece um carente espiritual, busca o que lhe falta. Porque o pobre do corpo busca o que falta para ele. Ninguém morre à míngua, a pessoa pelo menos estende a mão para pedir alguma coisa para o outro para comer. Mas que ele busca. Da mesma maneira o ser humano. Se ele compreende que ele é uma pessoa carente de recursos espirituais, porque não adianta ficar batendo no peito e dizendo, que nós somos muito imperfeitos. Porque quem somos nós? Tem uma coisa que é terrível, eu imagino que os espíritos superiores devem arrepiar. É quando o espírita diz assim, quem sou eu para fazer isso? Eu tenho a impressão que eles dizem pra gente na mesma hora assim, quem é você para não fazer? Porque nós somos filhos de Deus. Herdeiros. Então, tudo aquilo que o Emmanuel dá conta de fazer, nós também damos conta. Se
um ser humano consegue fazer qualquer coisa, isso significa que a humanidade inteira consegue fazer. Então, quando ele diz bem-aventurados pobres de espírito, gente, todos nós somos pobres de espírito. Todo mundo que está encarnado na Terra é pobre de espírito. Porque se nós fôssemos ricos de espírito, estaríamos em Sírios, em Júpiter, com Mozart, lá nas esferas celestes. Agora, se reconhecer um pobre de espírito é que é a questão. Porque o orgulho e a prepotência às vezes cega a gente. Vem um familiar e fala assim, fulano, tu acha que é melhor você pensar melhor nisso. Pensa melhor sobre isso. Aí a arrogância fala, não quer nem pensar. Então isso bloqueia. Sabe aquela resposta pronta? Gente, eu não gosto de ficar pegando muito do pé do espírito não, mas o espírito também tem uma mania de dar... Tudo tem resposta, já viram? Vamos tomar cuidado com isso. Porque essa mania de achar que temos resposta para tudo, que tal duvidar um pouquinho? Porque a humildade também é isso, é flexibilizar. O que seria humildade? A humildade é a consciência do que se é e a consciência do que não se é. Então, quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, ele estava sendo humilde. Isso não é arrogância, não. Porque ele é, de fato, a luz do mundo. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou a porta das ovelhas, ele estava dizendo o que ele era. Agora, uma coisa bonita é quando a gente flexibiliza. Será que eu realmente tenho razão sobre isso? Coloca uma dúvida, uma interrogação. Porque isso mostra que nós temos a noção que o nosso pezinho está no chão. O orgulho nos faz sentir que estamos num patamar que na verdade não estamos. É um pedestal ilusório. A última bem-aventurança, que eu estou fazendo um salto aqui, porque não daria tempo de todo jeito, é uma bem-aventurança lindíssima. Ele diz assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança, ela é extremamente profunda e também desafiadora. Lembra que eu disse anteriormente que a primeira bem-aventurança é o primeiro degrau? Então, para atingir a próxima bem-aventurança, que é bem-aventurados que sofrem, você tem que ter a pobreza de espírito e tem que saber passar pelo sofrimento e pela dor. E assim por diante. Não tem como o indivíduo ser um pacífico ou um pacificador sem ser pobre de espírito, sem ser humilde. Não tem como ser pacificador sem ser pacífico. E não tem como sofrer perseguição por causa da justiça sem ser humilde, sem aprender a sofrer, sem ter fome de sede de justiça, sem ser pacífico, sem ser pacificador. É um processo. No Antigo Testamento existe uma mensagem lindíssima que é o sonho de José. Perdão, sonho de Jacó. Qual foi o sonho de Jacó? O Jacó deitou em um determinado local, pegou uma pedra, colocou, reclinou a cabeça e teve um sonho. Ele sonhou que existia uma escada imensa, cuja base se encontrava na terra, cujo topo se encontrava nos céus, e os anjos subiam e desciam. E tinha um Senhor lá em cima que era Deus, e que dava uma orientação direta para ele. Quando ele acordou, ele falou, esse é um lugar sagrado. Como de fato, lá foi construído o templo de Salomão. Lá foi o mesmo local em que o Abraão quase mata o seu filho Isaque. De fato era um local sagrado, mas aquele sonho de Jacó é o símbolo do nosso caminho ascensional. Não estamos sozinhos, porque tem anjos que sobem e tem anjos que descem. O que significa isso?
Primeiro, nós subimos em termos de construção de virtude. Primeiro você cresce espiritualmente. Depois você volta e ergue aqueles que se encontram nas sombras. Porque se uma pessoa sem segurança emocional, sem controle emocional, sem conhecimento, sem sabedoria, sem virtude, quiser voltar à retaguarda para resgatar alguém, fica lá. Então, muitos indivíduos têm a pretensão de que vou fazer um trabalho no umbral, vai ficar lá. Porque se não conseguiu ascender e dominar as próprias paixões e impulsos, vincula as paixões. Sem querer confundir muito, vocês lembram da passagem, que inclusive é uma parábola do filho pródigo? Que ele vira para o pai e fala assim, o pai tem direito à herança? Eu vou, tem. Então me dá uma parte da herança que me cabe. O pai deu, ele pegou a herança, foi para a terra longínqua e gastou tudo. Teve uma grande fome naquela terra, ele começou a padecer fome, ter necessidade. Ele, que era o pai dele, era um fazendeiro. Aí, de repente, foi dada a ele a oportunidade de apacentar porcos, que para os judeus é o fim da miséria, está no ápice da miséria social, é apacentar porcos. E para o judeu, o porco é um animal impuro. Então, lá foi ele apacentar porcos. De repente, ele começa a observar os porcos, ele com fome, ele queria se alimentar da lavagem dos porcos. Queria. Foi aí que ele caiu em si. Eu sou filho de um fazendeiro, de um homem de terras. Os jornaleiros, os funcionários do meu pai têm do bom e do melhor e eu aqui padecendo fome, querendo comer lavagem. Qual o insight que ele teve? Levantar-me-ei, olha a queda, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E pedirei perdão a ele. Assim ele se programou e assim ele fez. Subiu ou não subiu? Subiu. E eu pergunto, o problema é cair? O problema é a gente cair? Porque ter a pretensão de que não vai cair também é orgulho. A questão é, caiu? Seja inteligente. Sejamos inteligentes. Vamos aprender com o erro. Vamos refletir, pensar, descobrir a raiz do nosso erro. Vamos nos programar para nos erguer e pedir, inclusive, perdão. Perdão para Deus, perdão para a vida, perdão para as pessoas que nós ferimos. É assim que a gente cresce, que a gente sobe. E assim ele fez. Então, assim, ele queria comer a lavagem dos porcos. Ainda bem que não comeu. Então, ficar muito preso no passado, achar que a gente consegue resgatar os outros, é terrível, é delicado isso. Porque primeiro, nós precisamos de segurança espiritual. Os anjos primeiro sobem, para depois voltar e resgatar e auxiliar aqueles que se encontram nas sombras. E é aqui, gente, a base da escada de Jacó, ela está na terra, ela liga a terra aos céus. Não tem ninguém desamparado, basta vir aqui no terceiro domingo do mês, ouvir a palavra da espiritualidade. Quando os espíritos falam conosco, eles estão lado a lado conosco, ombro a ombro. Gente, isso não é metáfora que o Zé Grosso, Paulinho está dizendo, não. Nós somos de fato. As nossas famílias são muito bem cuidadas pelos espíritos superiores. Às vezes nós não temos noção de cada vez que a gente vem aqui, como que a nossa família está sendo tratada. A gente não vem sozinho, a gente vem com todo o laço, um elo de ligação espiritual profunda deles. Esses seres que nós amamos. Então existe uma interação entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Agora, feliz é aquele que compreende, quando a dor bate à porta, ele sabe passar pela dor. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Que justiça é essa? Justeza dos atos. Num Brasil onde a maioria esmagadora é corrupta, você, honesto, sofre perseguição por ser honesto. O indivíduo acha um celular, a coisa mais fácil do mundo é você devolver o celular para quem perdeu. Não, a pessoa vai formar o celular. Quando dá problema, tragédia na vida, a pessoa acha que não sabe por quê, né? Faz cara de paisagem. Claro, são as oportunidades que a pessoa não perde de ser desonesta.
Então, da mesma maneira, a gente tem que entender que a justeza de ato é o seguinte: você tem um vício, você quer renovar a sua vida, você quer vencer o vício, você vai passar por desconfortos. Não tem como a gente vencer vício nenhum de uma maneira confortável. Vai causar um certo incômodo, um tipo de sofrimento. É a mesma coisa de reeducação alimentar. Você vê aquele bolo de chocolate, sabe? Aquele crepe de Nutella dessa altura, ou então assim uma porção de batata frita. A pessoa pensa assim: como é que um indivíduo que é vegano dá conta? Dá conta. Ele vence ele mesmo a cada dia. Né? Como é que a pessoa quer ter uma vida saudável? Dá conta? Dá conta. Agora a questão é o desconforto. A gente paga preço? Paga preço. Mas para ganhar o evangelho tem que pagar preço. E às vezes a gente quer só ganhar, mas não quer pagar o preço. Pulando para o próximo item, que eu tenho apenas 5 minutos. O próximo item é: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Jesus está dizendo para a gente que nós temos um elemento em nós que é a candeia. São os nossos olhos. Dependendo da nossa maneira de olhar a vida, de encarar a vida, nós estamos e vibramos luz ou estamos e vibramos treva. Tem gente que vê maldade em tudo. Vê maldade em tudo, vê sujeira em tudo. O problema está fora ou está nele? Está nele. Não está fora. A pessoa tem que olhar para si e perceber o que nela está desajustada. Vê uma coisa, uma cena, já leva para o lado pior. Começa a assistir determinados programas porque atrai e vende só tragédia. Balanço geral. Cidade Alerta. E por aí vai. Tem mais alguns novos aí que saíram ou não? E a pessoa começa a achar que a vida está terrível. E ele começa a ter crise de melancolia. Da melancolia passa para o estado depressivo. Do estado depressivo vem a depressão. Daqui a pouco está pensando em autoextermínio. A morte é melhor. Com tanta tragédia. Só que existe uma infinidade de coisas extraordinárias acontecendo e a pessoa não vê porque fica assistindo balanço geral. Que acorda de manhã e compra super. 25 centavos. É 25 ainda? Essa fraga ainda é barato. 25 centavos. E a pessoa começa a alimentar. Nós podemos decidir. Ou ser um urubu, então deixa flor. Buscar as coisas boas da vida. Questão 240 do livro Consolador. Perguntaram para o Emmanuel assim: poderíamos conceber em determinado momento uma felicidade na Terra? E ele fala assim: olha, se todo mundo fala da felicidade é que ela existe. Agora, o ser humano já poderia ser hoje feliz. Ele só não é porque está intoxicado pelas mazelas da vida. Yes! Olha o que o Emmanuel falou para a gente. Nós, na condição em que nós nos encontramos, cheio de defeito, imperfeição, nós podemos ser felizes. Basta aprender a olhar. Vamos desintoxicar, desarmar interiormente. Sabe que a pessoa tem bom dia? Bom dia por quê? O que tem de bom? Você cumprimenta, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem mesmo? A pessoa por quê? Está armado, doido para brigar, né? Desarmar interiormente, começar a olhar para as coisas boas da vida. Sentar na praça, gente. Que geralmente eu fico brincando com o pessoal, falo, vai para Inhotim, Serra da Piedade, Parque das Águas, Mangabeiro, vai observar o pôr do sol, gente. Contemplação também é religiosidade. Religião não é ficar trancada na casa de Gladys, não. É separar para observar a borboleta, ver o pôr do sol, porque isso fala de Deus. Lembra da música do Cabete, que o coral daqui da Casa de Glauco canta tanto? Poeta da vida, coloriu as flores, regente dos mundos, orquestrando amores. Deus coloriu a vida para quê? Para a gente ficar sentado no sofá dizendo, ó vida, ó céu. Não, é para a gente contemplar. Como diz o filósofo Nietzsche, nós não suportaríamos a vida sem a arte.
E a natureza é a arte divina. É a manifestação do divino. Então, se a gente observar o lado bom das coisas, o lado bom das pessoas, o lado bom da vida, nós estaremos repletos de luz. E a nossa escolha é uma escolha de luz. É o que Paulo fala. Antes erais trevas, agora sois luz. Andai como os filhos da luz. Sou eu que escolho. Se eu vou ficar registrando só o que é ruim e negativo, ou se eu vou preferir contemplar o belo. E para finalizar, nós escolhemos um poema do livro Parnaso de Além Túmulo, do espírito Cruz e Souza, de título Ide e Pregai. Todos nós podemos compartilhar o evangelho de coração para coração. Basta que a nossa mensagem seja sempre uma mensagem otimista. Vós que tendes as rosas da bonança, enlaçadas na fé mais doce e pura, ide e pregai, na noite da amargura, o evangelho do amor e da esperança. Toda luz da verdade que se alcança é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura sobre a qual vossa vida já descansa. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos torturados. Conduzi a mensagem luminosa da caridade lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. Muito obrigada pela oportunidade, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Muita paz.